E aí, moçada, tudo beleza? Bom, gente, vamos agora aplicar um pouco do que a gente aprendeu sobre fisiologia renal, tá? Entendendo qual que é a importância, para que serve dosar creatinina no sangue, né? Todo mundo que faz exame de sangue, volta e meia, quando pega o laudo lá, vai ter um monte de coisa, e dentre esses montes de coisas que tem lá, as células sanguíneas, plaqueta, glicose, colesterol e por aí vai, a gente tem lá creatinina. Por que será que o médico pede para dosar creatinina, né? Então, vamos entender um pouquinho disso agora? Então vem comigo. Então, para entender, né, como que a gente avalia o dado da creatinina presente no laudo médico, né? Como é que a gente entende se está bom, se não está, se está alto, se está baixo? A gente tem que voltar à fisiologia renal. A creatinina é uma molécula que é formada no nosso corpo, principalmente a partir da quebra da creatina fosfato. Então, o que é creatina fosfato? Ela é uma molécula energética que produz, que libera energia para o trabalho dos músculos esqueléticos. Então, significa que quanto mais a gente trabalha músculo esquelético, mais creatinina a gente produz? Sim. Então, essa é a principal fonte da creatinina, tá? Não é a única, o consumo também de carne também tende a elevar os níveis dessa molécula. Então, a gente produz creatinina principalmente nos músculos. Então, é uma molécula que é produzida naturalmente no nosso corpo. Só que ela precisa ser eliminada. E a via de eliminação da creatinina é através da urina, tá? Então, a gente tem uma relação direta entre creatinina, os níveis de creatinina no corpo, e urina. Quanto menos urina a gente forma, mais a creatinina aumenta no organismo, tá ok? Quanto mais urina a gente forma, mais a gente diminui, mais a gente joga fora essa molécula. Então é o seguinte, a gente já viu, já está vendo, né, em vídeos anteriores, eu comentei com vocês que a urina é produzida por uma estrutura chamada néfron. Os néfrons estão lá nos rins, cada rim tem 1 milhão dessas estruturas em média. A gente vai ter aí no néfron a formação dessa urina que se inicia a partir da filtração do sangue. Então o sangue passa por um filtro e aí um monte de coisa é extraída do sangue e forma um líquido chamado filtrado glomerular. Ele é chamado assim porque ele é formado numa parte do néfron que a gente chama de glomérulo. Então a gente tem esse processo de filtração. E o que acontece? A creatinina então ela é formada lá no tecido muscular esquelético principalmente, cai no sangue e aí quando ela passar pelo néfron, ela vai passar por esse filtro, ela vai sair do sangue e vai cair na cápsula. Então esse processo acontece nessa bolinha aqui que a gente chama de glomérulo, tá? Então ela passa pela barreira de filtração porque ela é uma molécula pequena, então ela consegue atravessar essa barreira. Então ela vai passar, então aqui está ilustrando, ó, o vermelhinho é o vaso sanguíneo, tá? Aqui a gente tem um capilar glomerular, só uma ilustração para a gente entender isso. Essa coisa dilatada aqui, ó, parece um cálicezinho, um copinho, é a cápsula de Bowman. Então a gente tem várias moléculas saindo aqui, dentre elas a creatinina. Aí a creatinina vai percorrer todo esse sistema de túbulos aqui, ó, tudo contorcido e dá voltas e tal, tipo um toboágua bem radical. E vai percorrer tudo, não vai voltar para o sangue. Um monte de coisa consegue sair do túbulo e voltar para o sangue. A creatinina não, ela vai embora. E aí ela vai cair lá no cálice menor, maior, pelve renal, ureter e vai embora. A gente elimina na urina. Então toda a creatinina presente no sangue, ela passa pela barreira de filtração, compõe filtrado e depois vai compor urina. Isso significa que 100% da creatinina plasmática ela é filtrada e 100% é jogada fora, tá? É eliminada. Isso é importante porque a creatinina, quando ela se acumula no nosso organismo, ela vai trazer uma série de desequilíbrios, principalmente relacionado ao pH do sangue, tá? Tende a produzir um quadro de acidose, o acúmulo de creatinina. Então o nosso corpo produz e a gente precisa jogar isso fora. E a gente joga isso fora através da urina. Então isso exige o quê? Uma boa saúde renal. O rim tem que estar funcionando bonitinho. Então é o seguinte, gente. Quanto mais a gente filtra, então nesse gráfico a gente vê o seguinte, duas informações. A taxa de filtração glomerular aqui no eixo que está na horizontal e no eixo da vertical a gente vê os níveis de creatinina no sangue. Então quanto mais a gente filtra,
mais o nível de creatinina cai, ou seja, mais creatinina a gente joga fora, tá? Então, em boas taxas de filtração glomerular, aqui acima de 80, ó, a gente tem redução expressiva dos níveis de creatinina, tá? Quando a gente tem diminuição da taxa do filtrado, o que acontece com a creatinina? A gente filtra menos o sangue, significa que a creatinina vai aumentar, porque ela vai acumular, tá? Então, a via de eliminação da creatinina é através da filtração, realizada pelos néfrons que estão lá nos rins. Então significa o quê? Se eu tenho um rim lá felizinho, saudável, bonitinho, ele vai trabalhar bem e com isso ele vai jogar bastante creatinina fora, ou seja, eu vou ter redução dos níveis de creatinina no sangue. Então os bons níveis de creatinina quando eles estão baixos. Isso representa uma boa saúde renal. Então, dosar creatinina no sangue é uma maneira da gente verificar a saúde dos rins. A gente tem muitas vezes, quando faz esses check-ups, né, gerais para ver como é que o indivíduo está em termos de saúde, a gente vai ter marcadores que verificam, assim, que mostram pra gente a saúde de diversos órgãos. A gente tem marcadores cardíacos, a gente tem marcadores hepáticos e a gente tem o marcador renal, o principal deles é a creatinina. Não é o único, mas é o principal. Então a gente normalmente verifica o nível de creatinina para verificar a saúde dos rins, tá? Já que a creatinina é eliminada através da urina. Então, se eu tenho, o rim não está funcionando bem, esse elemento tende a acumular no organismo. Então, a gente consegue, de uma certa forma, estimar, vamos dizer assim, a taxa de filtrado glomerular. Por que estimar? Porque a gente não tem como verificar o volume de filtrado formado diretamente. A gente consegue estimar isso através dos níveis, das concentrações de creatinina no plasma, ok? Porque não tem como dosar lá na cápsula de Bowman quanto de filtrado foi produzido ali, né? Isso está dentro do néfron, está dentro do tecido renal, então não tem como verificar. Então, a partir da dosagem da creatinina, a gente consegue estimar a taxa de filtração glomerular. Como é que é feito isso, gente? Através da aplicação de uma equação, de uma fórmula matemática. Então a gente tem aqui exemplos de 3 equações que já foram muito utilizadas e todas elas utilizam aqui o dado da creatinina para poder fazer esse cálculo, tá? Ele é um dos elementos que é utilizado. A gente vê que tem outros aqui, ó, idade, peso, né, que também são inseridos nessa fórmula. Aqui está circulada essa fórmula primeira aqui, que é a equação de Koch-Crofts-Gault. Essa equação é a mais utilizada, tá, pelos laboratórios. Então dosa a creatinina e aí pega esse valor que foi dosado no sangue e joga nessa fórmula. Além disso, a gente tem a idade que é colocada aqui e o peso do indivíduo, tá? As outras fórmulas já não são mais tão usadas. Bom, essa MDRD aqui. O que acontece? Na fórmula de Koch-Crofts-Gault, a gente ainda utiliza um adendo aqui, um diferencial, considerando o gênero do indivíduo, se é homem ou se é mulher. Então, geralmente, na mulher, quando é mulher, a gente multiplica aqui por 0,85. Por que faz essa diferenciação? Porque a gente vai ter diferença entre os gêneros com relação a níveis de creatinina? Sim. Como eu falei para vocês, a creatinina é produzida no músculo esquelético. Principalmente, a principal fonte, né? A partir lá da quebra da molécula de creatina fosfato. A gente sabe que naturalmente os homens tendem a ter, né, indivíduos do sexo masculino tendem a ter mais músculo esquelético, uma densidade maior de tecido muscular esquelético do que as mulheres. Portanto, naturalmente os homens produzem mais creatinina, tá? Então, por isso que a gente faz essa distinção e isso impacta diretamente nos valores de referência. Na hora que a gente vai analisar, a gente precisa saber se é um homem ou uma mulher para saber se está alto aquele valor ou não. Bom, então aqui vou apresentar para vocês aqui alguns laudos para a gente entender como é que faz essa análise. Então aqui está mostrando a creatinina dosada no plasma, no sangue, 0,5 mg por decilitro. Isso é alto, isso é baixo, como é que é? Vamos olhar o valor de referência. Então, esse laboratório considera esse intervalo de referência. Ó. Então, a gente tem a distinção para mulheres e para homens, tá vendo? Então, os valores dos homens é sempre maior, tanto o valor mínimo quanto o valor máximo, por conta da questão da densidade de músculo esquelético.
Ah, então se o indivíduo fizer mais exercício, esses níveis de creatinina tendem a aumentar? Sim. Se for uma pessoa praticante de musculação, por exemplo, e tal, né, exercício de força, do que seja, atividade física, a pessoa tende a ter os níveis de creatinina um pouquinho maiores, porque ela está fazendo mais quebra de creatina fosfato, então produzindo mais creatinina. Então isso também é levado em consideração. E aí aqui a gente tem uma taxa de filtração glomerular estimada. Ó, então tá aqui, ó, acima de 90 ml por minuto. Então tá ótimo. A gente olha aqui o valor de referência, ó, adultos maiores de 18 anos, né, que são os indivíduos adultos, é até redundante. A gente tem aqui uma taxa de filtração glomerular como referência acima de 90 ml. Aqui não está especificando a taxa. Então tá maior que 90. Ok, tá bom. Pode estar 100, 110, 120. Então, a taxa de filtração glomerular, o bom, ela sempre está mais alta, né? Porque significa que a gente está limpando bem esse sangue, depurando bem, filtrando bem, eliminando aquilo que a gente não precisa. Então, abaixo disso, a gente considera a redução, a redução da taxa de filtração. E isso significa a redução da função renal também, tá? Na falência renal, lá, menor que 15 ml, quer dizer, está filtrando muito pouco. Tá ok, gente? Bom, além disso, a creatinina também, além da questão de homem e mulher, né? A gente considera também a idade, né? Indivíduos mais novos geralmente podem produzir menos creatinina porque vão ter uma menor densidade muscular. Bom, gente, aqui um outro exame, já considerando uma análise de uma urina que a gente chama de coleta de 24 horas, ou seja, o indivíduo fica coletando essa urina durante 24 horas. Então, ao invés dele fazer aquela coleta única que geralmente é pedido, né, no primeiro, quando acorda, a primeira urina do dia e tal, colhe e leva. Aqui são 24 horas coletando. Então são dadas umas garrafas para a pessoa e a pessoa deposita a urina ali durante todo um dia inteiro. Para verificar o volume urinário, ou seja, o débito urinário dela em 24 horas, então aqui está mostrando 1 litro, né, 1000 ml de urina coletada. O resultado aqui da taxa de filtrado glomerular deu de 125 ml por minuto, que é justamente aquele valor que eu comentei com vocês em vídeos passados, que o nosso rim tende a manter, né? Ele regula para manter 125 ml por minuto de taxa de filtração glomerular, né? O que vai dar aí 180 litros por dia. E aí a gente vai verificar aquilo que eu comentei, a creatinina tem que ser jogada fora, então ela tem que estar alta na urina e baixa no sangue. Então o que a gente vê aqui, ó, esse dado é interessante por isso, a gente consegue ver, ó, creatinina foi dosada na urina 108,4, tá vendo? E no sangue 0,5. Então tá ótimo, tem bastante creatinina na urina e isso, claro, produz uma redução da creatinina no sangue. Então aqui a gente tem, ó, de novo, valores de referência, tá vendo? A distinção entre crianças e homens e mulheres, né, adultos. Aqui, criança entra tudo num pacote só. Porque esse desenvolvimento de músculo esquelético vai acontecer com o passar da idade, né, que vai ter essa distinção entre homens e mulheres, é só nos adultos que a gente vai ter. Criança não faz a distinção de gênero. Bom, aqui um outro exame, esse exame é meu. Eu fiz ele, ó, tá aqui, março de 2023. Então, uma adulta mulher, a gente considera esse valor de referência para avaliar esse dado, ó, né? Então aqui ele está acima, ele está a mais, está alto, está acima do valor máximo de referência que é 1,07. Mas muitos laboratórios, como a gente viu antes no outro laudo, considera essa referência, esse valor máximo de 1,1. Então ele não é tão preocupante assim. E aí quando a gente vai ver a taxa, ó, a estimativa de filtração glomerular usando aquela fórmula que eu comentei com vocês, a gente vai ter aqui uma taxa de filtrado de 65, né? E a gente pensa, poxa, aqui tá, parece que tá baixo, ó, encaixa nessa redução discreta, tá vendo? Entre 89 a 60. Então é meio assim, mas a gente tem que considerar um outro aspecto, gente. A partir dos 40 anos, a gente tem uma redução da filtração glomerular que pode ser entre 6 e 7 ml por minuto, tá? Então, entra mais ou menos aí, né? Então, para mim, como eu estou acima dos 40, eu já tendo a ter uma redução. Então, com o passar da idade, a gente também diminui essa filtração glomerular. É um processo natural, que faz parte do envelhecimento. Porque a gente vai tendo uma redução do tamanho do rim, e isso significa que a gente tem uma redução do número de néfrons. E aí, naturalmente, a taxa de filtração diminui, porque a gente diminui a quantidade de filtro. Tá? Então, é um processo natural que acontece. Então a gente também leva em conta essa questão da idade, acima de 40 anos tende a ter uma discreta redução. Tá ok, gente?
E aí a gente tem outros problemas associados a isso, por exemplo, com o aumento de pressão arterial, né? Quanto menos a gente filtra sangue, menos líquido a gente elimina e mais a pressão tende a aumentar. Eu vou comentar sobre isso com vocês em vídeos mais pra frente. Tá ok? Bom, então aqui só para vocês entenderem, né, e conseguirem analisar um dado como esse e entender por que a creatinina ela é um marcador de função renal. Aplicar esse conhecimento, não ficar tanto com esse universo meio assim, abstrato, vamos dizer assim. Então a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Até mais!